relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre o melhor está ao alcance dos olhos. É preciso estar atento e aprender a perceber melhor as pessoas e o mundo à sua volta. Porque, cá entre nós, os diamantes não ficam na superfície. E tudo que é mais difícil é mais valioso. Hoje teremos um relato impressionante, aonde um lobisomem e um vampiro tramaram um plano macabro contra a nossa escrita. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Darlene Andrade. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2014, no interior do Paraná. Na época do relato, eu estava com 25 anos de idade. E devido ao fato de eu ter tido 10 namorados e todos terem me traído, me trocando por mulheres ricas, eu decidi procurar um feiticeiro na cidade vizinha minha. Eu paguei para que esse feiticeiro fizesse um trabalho para mim. GRP, eu queria ser rica, porque para mim o problema da minha cornice aguda era porque eu era pobre. E aí o tal feiticeiro confirmou para mim que era isso mesmo, eu era pobre. E devido a um erro do passado, eu estava destinada a sofrer no amor nessa encarnação. GRP do céu, eu tinha uma economia no banco e eu acabei pegando parte dessa economia para pagar o dito cujo do homem. Quando eu disse a você que eu paguei X para o cara fazer o trabalho, você ficou chocada. E sempre, muito sincera, disse na minha cara através da webcam: menina, eu te falava o seu problema de graça. Você gastou tudo isso e ainda se deu mal? É, GRP, pois a sua análise da minha história foi certeira e correta. Após eu pagar o feiticeiro, fiquei à espera de um milagre. Um mês após eu ter pagado o serviço para o dito cujo feiticeiro, acabei conhecendo um moço muito bonito em um forró. Esse moço era muito pálido, porém era tão lindo que me deixou ludibriada. Desde o princípio do nosso envolvimento, ele me levava embora até a frente da minha casa e queria entrar na minha casa de todas as maneiras. Eu disse a ele que era muito cedo para que a gente tivesse qualquer tipo de intimidade. Afinal, por mais que eu era namoradeira, não era dadeira, né, GRP? Eu não saía dando pro primeiro que eu visse na minha frente. Era beijos e amassos, somente. Eu disse isso a ele e também confirmei que a minha mãe não gostava de visitas inesperadas, ainda mais de pessoas estranhas. Ela era das antigas, na casa dela nenhum estranho entrava, não. Somente pessoas conhecidas e olhe lá, viu? Ainda mais porque, segundo minha mãe, de boas intenções o inferno estava lotado. O moço, que dizia se chamar Denilson, disse para mim que tudo bem, ele entendia o posicionamento da minha mãe e iria aguardar até que ele tivesse a confiança da minha mãe. Me despedi do cabra e entrei em casa. Quando eu entrei em casa, minha mãe disse para mim: ó, menina, eu tava espiando pela janela e deu pra ver que você arrumou um namorado morto-vivo. Que moço pálido era aquele? Eu virei pra minha mãe e falei: ô mãe, ele é meu novo namoradinho. Ele é pálido assim porque, segundo ele tem um problema genético familiar. Minha mãe ficou cabreira e disse pra mim: eu nunca vi história mais esquisita do que essa. Que coisa é essa de problema genético desse tipo? Eu não conheço não, viu? E pra mim, acho bom você ficar esperta com esse cabra. E nem pense em convidar ele pra entrar na minha casa, hein?
Eu virei para minha mãe, GRP, e disse que ela podia ficar tranquila. Ela, não satisfeita, já que era bem arretada, falou para mim: você que se vire com seus machos da porta para fora. Eu não fiquei triste com a minha mãe, não, porque eu já conhecia ela. A minha mãe era uma pessoa muito sábia, GRP. E eu sabia que tudo aquilo que ela estava falando para mim era para o meu próprio bem. O meu relacionamento com o Denilson ia de vento em popa. Sempre que possível, ele vinha me ver. Num certo dia, encontrei na minha cidade o feiticeiro, aquele que fez o serviço para mim. Ele parou para conversar comigo e quando eu comecei a contar para ele sobre o meu novo envolvimento, amoroso, ele disse que estava muito feliz em saber que o trabalho que ele tinha realizado tinha funcionado. Eu disse para ele que eu também estava muito feliz com o Denilson. Só que ele não era ainda oficialmente o meu namorado, né? Mas já IP, na minha mente perturbada, ele já era, sabe? Só que era só na minha mente, né? O feiticeiro disse para mim que o trabalho tinha uma segunda parte. Na hora eu fiquei surpresa, pois até então ele não tinha me falado nada sobre a segunda parte do trabalho. E foi aí que ele disse que essa segunda parte seria para o tal homem casar comigo. Porque senão o meu azar poderia voltar. GRP, eu besta que só, fiquei com aquilo na cabeça. E eu notei que o Denilson começou a me ver com menos frequência. Segundo ele tinha que trabalhar. E sempre que possível, ele viria me ver à noite. Ele nunca me via durante o dia. Segundo ele era médico e estava sempre em plantões no hospital da cidade vizinha. Eu passei a ficar triste e notei que o interesse do Denilson em mim tinha diminuído. Então, decidi procurar o tal feiticeiro da cidade vizinha. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para ele quanto ficaria a segunda parte do trabalho que ele disse que tinha que realizar. Só que, GRP, a quantia era enorme. Era o dobro do último trabalho que ele tinha feito para mim. Falei pro tal feiticeiro que eu não teria todo esse dinheiro. Então pedi a ele que me desse um tempo para que eu pudesse pensar no assunto e tentasse levantar essa quantia, que era mais do que eu tinha no banco. Bom, GRP, quando cheguei em casa, eu fiquei muito pensativa, eu não tinha paz, pois eu estava a todo custo pensando em fazer esse trabalho. Eu não queria perder o meu médico bonitão de jeito nenhum. Foi aí que eu comecei a ter sonhos estranhos. Eu via o Denilson me chamando e, segundo a minha mãe, eu levantava como uma sonâmbula e ia em direção à porta, para poder sair para fora. Isso tudo ocorria durante a madrugada. Minha mãe é que me impedia de sair para fora e me levava de volta para a cama. Até que numa certa noite, minha mãe, ao me colocar na cama, espiou pela janela e viu o tal Denilson parado em frente ao portãozinho de madeira da minha casa, olhando para minha casa com os olhos bem vermelhos. Minha mãe, na hora, fez o sinal da cruz e, segundo ela, ajoelhou e começou a rezar o terço. Após terminar de rezar o terço, ela olhou na janela novamente e o tal Denilson tinha sumido. Quando o dia amanheceu, minha mãe decidiu me levar a uma amiga dela que era benzedeira e morava num sítio próximo à cidadezinha ao qual eu morava. Eu achei aquilo um absurdo, pois ela me contou que eu estava como sonâmbula e ela tinha visto de tucujo do meu namoradinho estranho no portãozinho de casa com os olhos vermelhos. E segundo a minha mãe, ele com certeza estava me chamando mentalmente, porque eu falava o nome dele e dizia que eu já estava indo para fora. Eu não queria ir nessa benzendeira amiga da minha mãe, GRP. E você sabe o motivo? Eu não queria ir por medo, que essa mulher era batata. Tudo que ela falava acontecia. E eu não gostava disso. Eu fiquei com medo do que ela pudesse me falar. Parecia até que eu estava adivinhando o que ela ia me dizer. Chegando na tal mulher, a minha mãe disse para ela: amiga, eu tenho que te contar uma coisa. Aconteceu isso e aquilo com a Darlene. E eu acho que esse rapaz é algo do diabo. Você poderia benzer a Darlene para mim e dar uma olhadinha nessa situação, por favor?
A tal benzedeira na hora disse: claro, amiga, seu pedido é uma ordem. Então ela pediu para que eu me sentasse de frente para ela e pensasse em Deus, pensasse em coisas positivas. E lá fui eu, né, GRP? Pensar no quê? Adivinha? No Denilson. Eu pensei e fiquei quietinha com os meus pensamentos. Não falei nada para ninguém. Só que não demorou muito, a benzedeira começou a falar, GRP. Só que tinha um pequeno, porém importante e tenebroso detalhe. Ela falava com uma voz diferente da voz dela. E até as feições do rosto dela mudaram. Sinceramente, se ela era uma charlatona ou não, ela era das boas, viu, GRP? Porque eu fiquei num cagaço. E aí ela começou a me dizer: o meu aparelho pediu pra Zifia pensar em coisas boas. E Zifia já foi logo pensando no seu macho? GRP, não tinha como ela saber no que eu estava pensando. Isso me deixou chocada. E então, o caboclo da benzedeira continuou. Zifia se enfiou no vespeiro. Foi pagar o dinheiro pro tal feiticeiro, que na verdade não é feiticeiro coisa nenhuma. Aquele homem é um lobisomem e finge mexer com a arte da feitiçaria somente para pegar dinheiro de gente besta, como vós me sê, Zifia. GRP, o prêmio de boba alegre do ano vai para... Adivinha pra mim, claro, né? Eu, chocada, fiquei até de boca aberta. Minha mãe, que não sabia da história do dinheiro pago ao tal feiticeiro, surtou e queria me bater ali mesmo. Aí, o caboclo da benzedeira disse: vós me sê, Zifia mãe, deve ficar quieta. Depois, vós me sê, acerta a vossa fia. Agora o velho aqui tá falando e eu não tenho muito tempo, não. Tenho que dar o meu recado, é já. O moço que vós me sê tá saindo, Zifia, é um vampiro. Ai, GRP, quando ela disse vampiro, eu comecei a suar frio e senti que eu ia desmaiar. Aí o caboclo da benzedeira colocou uma das mãos na minha testa e a outra na minha nuca e disse: vai cair não, Zifia, aguenta firme. Zifia já fez a merda, tá toda embosteada e agora Zifia tem que tentar se limpar. Esse Zifio vampiro anda junto com o Zifio falso feiticeiro lobisomem. E ambos têm interesses em vós me sê, Zifia. Mande o meu aparelho fazer um patuá de proteção para vós me sê. Termine o relacionamento com esse Zifio vampiro e vá até o Zifio falso feiticeiro de Araque e diga que você não quer mais fazer o serviço por falta de dinheiro. Agradeça a ele e saia de lá o mais rápido possível. Não vá sozinha, Zifia, vá com Zifia, sua mãe. E depois arrume uma arma boa para atirar nesses Zifios, pois com certeza eles vão atacar a casa de vós me sês. Se vocês não conseguirem atirar, vocês conversem com quem faça o serviço para vós me sês. Só assim, com tiros, os cabras safados irão embora, atrás de outra vítima burra, o suficiente para acreditar nas lorotas desses Zifios. E da próxima vez, Zifia, antes de procurar um feiticeiro por aí, saiba que para um macho ficar com vós me sê, a Zifia tem que se valorizar, se amar e escolher melhor os vossos companheiros, pois quem é gente boa, Zifia não quer. E os porcaria, sucador de dinheiro, a Zifia gosta. Dedo podre, hein, Zifia, que vós me sê tem. Abre o olho, da próxima vez, Zifia pode encontrar algo pior que um vampiro e um lobisomem por aí. Minha mãe, estupefata, não aguentou e disse ao caboclo: mas, com sua licença, senhor, existe coisa pior que um lobisomem e um vampiro? O caboclo riu da cara da minha mãe e falou: existe por aí mais coisas do que vós me sê, Zifia. Tem conhecimento. E rindo muito, ele foi-se embora. Após a benzedeira respirar fundo, ela começou a conversar com a voz dela, GRP. E a minha mãe contou tudo para ela que o caboclo tinha falado. E ela tratou de fazer um patuá para mim. E disse que eu deveria carregar esse patuá no pescoço. E não deveria tirar ele nunca. Bom, GRP,
Minha mãe me deu um sermão daqueles e queria me bater, pois aonde já se viu eu fazer o que eu fiz? Ela ficou muito nervosa e preocupada. Coitada, hoje eu sei que ela tinha toda a razão. O que eu fiz foi uma loucura. Minha mãe disse para mim a seguinte coisa: vamos conversar com seu tio e pedir para ele começar a dormir na nossa casa por um tempo. Se a fera atacar a nossa casa, ele tem arma e ele vai atirar no bicho. Eu virei para minha mãe e falei: como vamos afastar um vampiro se realmente o Denilson for o vampiro, né? Minha mãe me deu um beliscão e disse: se for não, né? Ele é. O ocro da benzedeira não erra. Você sabe muito bem disso. Enquanto a benzedeira foi fazer seu patuá e pediu para que você ficasse sentada na varanda da casa dela, eu fui lá conversar com ela. E ela disse que se ele não foi autorizado a entrar na nossa casa, ele não pode entrar. É só atirar na fera que tanto a fera quanto esse vampiro vão embora. O patuá é para que o vampiro não consiga hipnotizar você e te levar feito uma sonâmbula manca embora. Após minha mãe conversar com meu tio e ficar acertado que ele dormiria na nossa casa por um longo tempo, decidimos conversar com o feiticeiro. Quando chegamos na casa do feiticeiro, eu expliquei para ele que eu agradecia a ele pelos serviços dele, mas eu não iria mais fazer a segunda parte do serviço, pois eu não tinha dinheiro e eu não queria mais me relacionar com o tal do Denilson, já que eu percebi que eu não gostava tanto dele assim. O feiticeiro não gostou nada da conversa de RP e disse que eu iria me arrepender de largar do tal moço e de não fazer a segunda parte do trabalho. Saímos da casa do feiticeiro, foi terminar o tal namoro / pegação com o tal do Denilson. Como eu tinha sumido do forró, ele decidiu aparecer na minha casa. Parou de frente ao portãozinho de madeira e me chamou. Foi aí, GRP, que eu fui conversar com ele e terminei tudo com ele. Você acredita que ele chorou, fez um escândalo, disse que não vivia sem mim, que precisava ser o meu namorado? O Oscar de melhor ator com certeza era do Denilson. E com lágrimas ele foi embora. Quando eu entrei em casa, minha mãe disse para mim: as lágrimas desse cabra são lágrimas de crocodilo. Meu tio ficou dormindo na nossa casa. E após 2 meses que eu tinha terminado o relacionamento com o Denilson, algo inusitado aconteceu. Numa sexta-feira, durante a madrugada, eu acordei com a voz do Denilson me chamando. Só que eu não estava dormindo, nem sonâmbula. Era a voz dele mesmo na minha janela. Eu abri as persianas da janela e conversei com ele. E perguntei o que ele estava fazendo ali. Foi aí que ele me disse que ele estava com saudade de mim. E que era para mim tirar esse patuá do pescoço, porque o patuá não era coisa boa. E pediu para que eu fosse com ele, porque ele queria se casar comigo. Ele queria ser feliz ao meu lado. Quando minha mãe se aproximou da janela, ela mandou o Denilson embora na hora. E foi aí, GRP, que o Denilson resolveu colocar as garras de fora. E ele disse para mim: ou você vem comigo por bem, ou vai vir por mal. Você que escolhe. Minha mãe, na hora, exclamou: vai embora agora, demônio. É uma ordem. O Denilson riu e falou: eu? Demônio? Você não sabe de nada, sua velha mexeriqueira enxerida. Foi aí que algo se jogou na porta da cozinha e meu tio levantou assustado. O Denilson saiu da beira da janela. E eu fechei as persianas e comecei a chorar. Meu tio pediu para que eu me acalmasse e disse que ia dar um jeito na situação. Fomos todos para a cozinha. Meu tio abriu o vitrô da cozinha e ali tanto eu quanto meu tio e minha mãe vimos um ser de outro mundo, GRP. Ali tinha um homem, barracão, muito peludo. Os pelos eram acinzentados, os olhos eram amarelos, as orelhas eram pontiagudas, os dentes eram tão grandes e afiados. E da boca daquela coisa saiu uma baba com muito sangue. Eu nunca tinha visto nada como aquilo antes em toda a minha vida. Minha mãe pegou o terço e começou a rezar. E meu tio foi pegar a arma dele no quarto. Eu, GRP, fiquei parada perto da mesa, vendo aquele ser e senti que
a minha alma estava deixando o meu corpo. Com isso, eu desmaiei. Quando eu acordei, o meu tio e minha mãe contaram para mim que o meu tio atirou no bicho e acertou o desgraçado. E com isso, o bicho correu. E após o bicho correr, minha mãe viu através do vitrô da cozinha o Denilson no meio do terreiro, que ficava nos fundos da nossa casa, com os olhos vermelhos e os dentes grandes. E após olhar minha mãe com um olhar de ódio, ele foi embora. Isso tudo me traumatizou, GRP, e a minha situação ficou tão feia que a minha mãe me levou de volta para conversar com a amiga dela, benzedeira. E aí a benzedeira me benzeu e disse que agora era só eu usar o patuá. Ficar um bom tempo em casa sem sair por aí sozinha. Tomar muito cuidado com minha próxima escolha afetiva. E no final, tudo ia ficar bem. Eu, transtornada, disse à benzedeira que eu queria conversar com o caboclo dela, pois eu precisava perguntar uma coisa para ele. Eu queria saber o que o feiticeiro, lobisomem e o vampiro, Denilson, queriam fazer comigo. GRP, eu jamais vou esquecer o que a benzedeira falou para mim. Ela me disse: meu caboclo não vai falar com você hoje, pois ele não tem nada para conversar com você. E se eu fosse você, eu não ia querer saber o que os dois iam fazer com você, não. Acredite, você não vai gostar do que vai ouvir. Segue seu caminho, menina. Eu vou te dar ervas e você vai tomar banho com essas ervas durante 6 meses. Essas ervas vão proteger o seu corpo e também o seu espírito. Vão te ajudar com o seu medo interno. E com o tempo, tudo isso ficará no passado. Saí da casa da benzedeira pensativa, GRP, e realmente, com o tempo, tudo se acalmou. Os banhos de ervas dela me ajudaram muito. E eu segui à risca as orientações da benzedeira. E não saí de casa durante um longo tempo. Até que eu comecei a namorar com o meu vizinho. Esse meu vizinho, ele tinha ido embora, morar em São Paulo, e ficou um bom tempo fora da minha cidade, aqui no Paraná. Quando ele retornou para o Paraná, eu comecei a me envolver com ele. E se acredita que deu tão certo que hoje somos casados? Nunca mais vi o meu ex-namorado Denilson /vampiro. E nem o feiticeiro de Araque, lobisomem, graças a Deus. Ah, GRP, se eu pudesse riscar tudo que eu vivi na minha vida, meu Deus, eu juro que eu riscaria. Que cagada eu fiz, minha amiga! O que a falta de informação e sabedoria não faz com o ser humano, sem contar a falta de amor próprio. Eu não só coloquei a minha vida em risco, como coloquei em risco a vida da minha família também. Essa história de que lobisomens e vampiros são todos inimigos, isso é conversa para boi dormir, GRP. Nem todos os lobisomens e vampiros são inimigos, não, viu? Eu conheci tanto um lobisomem quanto um vampiro, e ambos trabalhavam juntos. A benzedeira que me ajudou já é falecida nos dias atuais. Mas a minha mãe está vivíssima, graças a Deus, e você pôde conversar com ela e com o meu tio através da webcam. E eles puderam contar para você tudo que viram e ouviram. Eu sou grata a Deus pelo livramento que eu tive. Eu sei que naquela noite a minha morte tinha sido decretada. Ainda bem que a minha mãezinha era muito sábia, me orientou e me levou até uma pessoa muito bondosa que me ajudou. Meu tio, então, nem se fala, né, GRP? Sou tão grata a ele porque ele teve coragem e acabou acertando o peludo e espantando o vampiro. Eu quero que o meu relato fique registrado para que outras pessoas não caiam nesse tipo de armadilha. Seus inscritos e inscritas podem ter certeza absoluta que Deus existe sim. Ele não desampara os filhos desmiolados dele, assim como um dia eu fui. Gratidão a você por me ouvir, por narrar o meu relato, GRP, além de me dar a maior atenção. A você e seus inscritos, um forte abraço. Fique com Deus. Darlene Andrade. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje.
Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Darlene Andrade, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, vocês Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, vocês, gratidão. Treva salve para eles, os membros maravilhosos do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão. Shirley Zafalon, Edu Gomes, Ivete Fagundes, Isabel Valdir, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Treva salve também para Ulisses Vieira de Melo, Cristiane Onofre, Fernando Aparecido da Silva, Noemi Pasturiza, Elizabeth Mino, Carmen Gandolfi, Gleison Rodrigues, Maria do Socorro Silva, Evaldo Ribas, Santo Cris, Carmen Gandolfi, Vandiva Lima de Almeida, Clau Maciel, muito irada Luísio Júnior, Sandra Regina de Oliveira, Eliane Matos, Simone Lima, Joanete Rocha, Soraya Rosa, Sônia Rossi, Edilene Castro, Edilaine Paulino, Hermília Eustáquio da Silva, Evaldo Ribas, Carmen Gandolfi, Brenda Lilian Correia, Carlos de Curitiba, Cássia Marina, Nilce do Lago, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Carlinha Diva do Paraná. O grupo da anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neve, sua linda filha Yasmin Diva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majesques, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Treva Salve é simples de você ganhar.
É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.